Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está assistindo mais esse vídeo aqui nesse canal. Pessoal, quero estudar com vocês um breve e pequeno estudo do livro que está, no capítulo que está em Efésios, capítulo de número 1, versículo de número 13 e 14. Vamos falar um pouco a respeito do selo de Deus, né? O que é esse selo, o que significa esse selo e quais são as características desse selo para a vida de um cristão, ok? Bom, o texto que nós estamos lendo é em Efésios, capítulo de número 1 e versículo de número 13 e 14. O 13 e o 14 vai dizer o seguinte, versículo 13: em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também depois disso crestes, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Quem é a garantia da nossa herança até a redenção da possessão adquirida para louvor da sua glória? Bom, segundo o versículo 13, aqui vai falar de um selo, né? Fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Então entendemos que o selo de Deus, na verdade, é o Espírito Santo. Ele é o nosso selo. Segundo os estudos bíblicos, o selo geralmente era simbolizado pelo um anel. E no Antigo Testamento, quem tinha esse selo tinha o poder de autoridade, de propriedade a respeito de um determinado objeto ou terra. Então nos diz aqui que o selo de Deus é o Espírito Santo. Então, quando que uma pessoa recebe esse selo da parte de Deus? Alguns acreditam que o selo, quando uma pessoa é selada pelo Espírito Santo, é quando ela é batizada com o Espírito Santo e esse batismo é evidenciado em línguas estranhas. Outros acreditam que o Espírito Santo, nós somos selados pelo Espírito Santo, o crente é selado pelo Espírito Santo a partir do momento que esse crê no Evangelho, confessa os seus pecados, se arrepende. E a partir desse momento ele é selado pelo Espírito Santo de Deus. Bom, eu fico com a segunda alternativa, pois o próprio contexto vai explicar esse texto. Olha só o que diz o versículo 13, vamos ler novamente. Em quem também vós confiastes, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, em quem também depois disso crestes. Ou seja, uma pessoa é selada pelo Espírito Santo a partir do momento que ela ouve o evangelho e depois ela crê nesse mesmo evangelho. Quando ela ouve e quando ela crê, se cumpre o que diz a palavra de Deus, que aqueles que ouvem e creem e se convertem e se arrependem dos seus pecados, ou seja, há uma convenção, aí sim, depois que ela ouve, depois que ela crê, ela é selada com o Espírito Santo. Uma pessoa convertida, então, recebe esse selo de Deus, que é o Espírito Santo. Então, aqui não está falando de batismo, aqui está falando de convenção. Ouvir e crer são dois itens essenciais para uma pessoa convertida, para uma pessoa arrependida. Ela precisa ouvir e ela precisa crer. Crer em quê? No Evangelho que está sendo pregado, para depois disso ser selado com o Espírito Santo da promessa, ok? Então já sabemos então o que é o selo do Espírito, o que é o selo de Deus, que seria o Espírito Santo, né? A partir do momento que nós cremos, que nós ouvimos e que nós cremos, nós somos selados com o Espírito Santo, então passamos a ser propriedade exclusiva de Deus,
ok? Bom, sendo assim, quais são as características de quem é selado pelo Espírito Santo? Eu fiz algumas referências aqui, anotei algumas referências aqui, isso pode explicar perfeitamente das características de quem é selado pelo Espírito Santo. A princípio eu anotei aqui o versículo 4 na parte B, o mesmo texto que vai dizer o seguinte: conforme ele nos escolheu nele antes na fundação do mundo, que devemos ser santos e sem culpa diante dele em amor. Uma pessoa que é selada pelo Espírito Santo de Deus, a primeira característica dela é que ela é santa, ela se santifica. A palavra santidade nada mais é do que o significado de consagração, separação. Separação do quê? Dos sistemas, do mundo, do pecado. Então, essa pessoa que é selada, a primeira evidência, a primeira característica de uma pessoa que é selada pelo Espírito Santo, ela é santa, né? Ela se despoja de todo o seu pecado, despoja de todo o sistema mundano, ok? Segunda referência que eu marquei aqui está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 ao 17. Vamos ler o que está escrito lá. Essa é a segunda característica de quem é selado pelo Espírito Santo. 1 Coríntios 3, 16, 17. Bom, já chegando aqui em 1 Coríntios 3, 16 e 17, vai dizer o seguinte. Estou aqui com a Bíblia King James Fiel de 1611. 3, 16 e 17, que está bem aqui. Olha só o que diz o texto. Olha só o que diz o texto. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se algum homem corromper o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus é santo e este templo sois vós. A segunda característica que nós sabemos pela epístola de Paulo, pela carta de Paulo aos Coríntios, é que aquele que é selado pelo Espírito Santo, ele passa a ser templo de Deus, né? Do Espírito de Deus, né? Então, se ele é templo, aí que entra a santidade. Por isso que ele tem que manter esse templo, ou seja, o seu corpo, em santidade, né? Então, essa é a segunda característica de quem é selado pelo Espírito Santo. Ele é templo, o corpo dele é templo, portanto, ele não vai se vestir da forma que ele quer. Os olhos dele não vai ser posto em que ele quer. Ele não vai pegar naquilo que ele quer, muito pelo contrário. Ele vai se santificar, as suas atitudes com o seu corpo vão ser atitudes que revelam Deus, porque ele é templo de Deus e que o Espírito Santo habita nele. Então ele vai tomar cuidado com o que ele ouve, com o que ele vê, com o que ele pega, com o que ele pratica, com o que ele fala, justamente porque o Espírito Santo habita dele. Então a segunda característica que a palavra de Deus nos diz de uma pessoa selada pelo Espírito Santo é que ele é o templo e, portanto, ele não deve corromper esse templo de Deus. Ok? Essa é a segunda característica. Vamos ver mais uma característica. Vamos voltar lá na anotação que eu fiz aqui em Efésios, um texto que nós estamos lendo. Eu quero já pular para Gálatas capítulo 5, versículo 16, 22 e 25. Gálatas 5, versículo 16 e do 22 ao 25. Lá vai falar uma outra característica de uma pessoa que é selada pelo Espírito Santo de Deus. Ok? Gálatas 5, versículo 16. Olha só a característica de uma pessoa que é selada pelo Espírito Santo. Uma outra característica. Versículo 16. Isto vos digo... Deixa eu puxar mais um pouco para cá. Isto vos digo, andeis no Espírito
e não satisfareis o desejo da carne, os desejos da carne. Então, uma terceira característica de quem é selado pelo Espírito Santo é que essa pessoa anda sempre no Espírito. O seu pensamento está nas coisas celestiais do Espírito Santo e ela não satisfaz os desejos da carne, ou seja, os pecados da carne, o adultério, a fornicação, a idolatria, tudo que está listado nos versículos abaixo. Essa pessoa, ela não satisfaz porque ela anda no Espírito. E quando ela anda no Espírito, aí vem o fruto do Espírito Santo, que está no versículo 22 ao 25. Olha só o que diz. Isso aqui é característica de quem é selado pelo Espírito Santo de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Contra essas coisas não há lei. Pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos também do Espírito. Então repare que uma pessoa que é selada pelo Espírito Santo de Deus, ela se torna uma propriedade de Deus. Conquanto, quando ela se torna propriedade de Deus, ela tem que andar em santidade. Ela andando em santidade, ela se torna também templo de Deus e habitação do Espírito Santo. Com isso, essa pessoa ela vai começar a gerir o fruto do Espírito, porque o Espírito que está nela vai induzi-la a isso. Então, ela é uma pessoa amorosa, alegre, ela tem paz, ela é paciente, ela é benigna, ela é bondosa, ela tem fé. Uma outra característica dela, ela é branda, ela também tem o fruto da temperança. Então, contra essas coisas não há lei. Por quê? Porque o Espírito Santo que habita nela faz ela ser uma pessoa livre, ok? E com isso, uma pessoa que é selada com o Espírito Santo, ela crucifica as suas carnes, com as suas paixões, com as suas concupiscências, ou seja, com o seu pecado. Né? Quando fala de crucificar, ela sacrifica, ela tem desejo de fazer, mas ela não faz. Por quê? Porque ela vive pelo Espírito Santo. E se ela vive pelo Espírito, ela também anda conforme o Espírito Santo quer que ela ande. Ok? Então, esse estudo é um estudo simples a respeito do selo de Deus, que é o seu Espírito Santo. Então, aprendemos o que é esse selo, quando que nós recebemos esse selo, quando ouvimos e quando cremos, e então somos selados com o Espírito Santo. Qual que é a importância de sermos selados por Espírito Santo e temos essas características aqui deste estudo? Porque essa garantia que nós temos de sermos selados pelo Espírito é que nos trará a salvação. Olha só o versículo 14 novamente. Quem é a garantia da nossa herança? Ou seja, o que é a garantia da nossa herança? Primeiramente, herança que está falando do céu, da nossa salvação, que nos fará subir para o céu. É o Espírito Santo, ou seja, esse selo do Espírito Santo que é nossa garantia, ok? Por isso que a primeira opção que eu tinha dito no começo desse vídeo, que alguns pentecostais acreditam que o selo do Espírito é quando essa pessoa é batizada com o Espírito Santo, não procede, porque se fosse assim, só garantiria a herança, ou seja, só subiria para o céu aquele que fosse batizado com o Espírito Santo, aquele que falaria em línguas, e aqui não é o caso, ok? Bom, fica mais essa dica aí de estudo para você que é amante da palavra do Senhor. Teremos mais estudos nesse sentido dos nossos vídeos, ok? Hoje eu utilizei a versão da Bíblia King James Fiel de 1611. Se você gostou, deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, ok? Fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus.